Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Isaías 43 e 44 e vamos ler também o último capítulo de Hebreus. Então, se você leu comigo todo o livro de Hebreus, deixe aí nos comentários, eu li Hebreus em 2024, no caso, né? Vamos à leitura então. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba para que você fosse meu. Ah, Bom, nós já vemos aqui um trecho muito bonito, né? De Deus falando do seu amor pelo seu povo, do seu compromisso com o seu povo, né? De cuidar e de preservar. Olha que interessante, a gente falou recentemente, se não me engano, na última leitura bíblica, sobre o Santo de Israel. O Santo de Israel, que em alguns momentos é descrito como alguém distinto de Yahvé, do Senhor. Lembrando que todas as vezes que aparece Senhor com letras maiúsculas, a palavra hebraica por detrás da palavra Senhor com letras maiúsculas é a palavra Yahvé. Então, em alguns momentos, Santo de Israel é distinto de Yahvé. Mas aqui, por exemplo, o Santo de Israel é exatamente quem? O Senhor, o Yahvé. Então, nós vemos aqui, nesses detalhes, a, a complexidade da teologia de Cristo, sendo ele uma pessoa distinta do Pai, porém sendo um com o Pai em poder e glória. Eles são um único Deus. Então, nesse versículo 3, eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E ele fala, dei o Egito em resgate por você, a Etiópia e Seba, porque para que você fosse meu. Ele está dizendo, eu abri mão do Egito, eu abri mão da Etiópia, eu abri mão de Seba para ter você, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Talvez esse seja um dos trechos mais bonitos dessa expressão de amor de Deus pelo seu povo. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Ou seja, eu vou trazer gente de todos os cantos do mundo, gente dessa sua descendência. E a gente sabe que Israel, o Israel de Deus, não é o Israel étnico, é o Israel espiritual. Gente de todo o Israel espiritual, destes que pela fé se uniram a Deus, pela fé em Cristo. Deus vai trazer, Deus vai ajuntar. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus fez algo especial neles. Deus os transformou em algo especial para ele. Traga ao povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo,
a quem escolhi. Olha só, esse servo, em alguns momentos, é um servo e é descrito como alguém que se entrega, como alguém que realiza um sacrifício. Em outros momentos, esse servo é um coletivo, é o povo de Deus que é seu servo, que serve ao Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim nenhum Deus, ou Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Belo trecho. Até aqui no versículo 13, né, do capítulo 43. Libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força. E eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Lembre-me, ou melhor, relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso profanarei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Aqui é um trecho mais complicado, né? Os capítulos anteriores também, se não me engano, a primeira parte parece mais simples, a outra parte um pouco mais complicada. Essa segunda parte fala tanto da questão da Babilônia, de Deus livrar o povo de Israel do jugo babilônico, aqui no começo. Inclusive, provavelmente essa profecia, provavelmente não, certeza, ela veio antes de Judá ser encaminhada, de todo o Judá ser levado cativo para a Babilônia, né? Então essa é uma antecipação do que Deus faria aos babilônicos posteriormente, para que eles
se lembrassem do que Deus havia dito contra a Babilônia, né? E aqui no finalzinho já vem uma palavra, fala aqui da misericórdia do Senhor, mas o encerramento aqui já fala de um tribunal, fala do juízo sobre Jacó, que é Israel, né? Então, ao mesmo tempo que Deus fala da sua misericórdia, sobre perdoar os pecados e tudo mais, ele também fala aqui do juízo sobre Israel, que iria entregar Israel à destruição e à zombaria. Então, essas coisas tornam complexa a interpretação do texto, né? Sigamos, irmãos. Capítulo 44. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros, junto às correntes de água. Um dirá: Eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. E as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor, e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta de um pinheiro, e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Como parte de sua madeira, ele se aquece e também assa o pão. E com a outra parte, ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: já estou aquecido, e como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, apresenta-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei
e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será daquilo que estou? E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza. Seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? Esse trecho é fantástico, sobre a idolatria, sobre a irracionalidade de se curvar diante de imagens de escultura. É realmente irracional. É realmente um absurdo que aqui é denunciado. Lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Eu o formei. Você é meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria, vocês, montes, vocês, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém: ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá: elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo às profundezas do mar: seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Esse Ciro, ele é um imperador posterior ao Império Babilônico. Ciro vai ser o rei persa que vai assinar o decreto para retornar o povo do exílio babilônico. Ele está dizendo aqui: Ciro cumpre a minha vontade. As pessoas do tempo de Isaías nem sabiam quem era Ciro, nem imaginavam, mas já está aqui a profecia. Digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo: seus alicerces serão lançados. Muito bem, agora vamos a Hebreus capítulo 13, o último capítulo dessa carta, tão importante aí para a gente perceber a progressão da revelação bíblica, né, de como as coisas são anunciadas de forma figurativa, como todos os elementos cerimoniais, culticos do Antigo Testamento apontam para Cristo Jesus, de forma que Jesus é a realização de todas aquelas coisas que eram feitas no passado. Ele é superior a todas essas coisas. E que então nós e os cristãos daquela época, né, devemos olhar para Cristo e não desanimar, e não sucumbir ao sofrimento, às perseguições, mas nos concentrar nele e perseverar. Então aqui são orientações diversas que são dadas aqui no final então desse livro ou dessa carta. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles,
dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, que é o amor ao dinheiro. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Será que isso a gente leu em Isaías? Olha, a citação aqui está em Deuteronômio e Josué, mas se eu me lembro bem, no início do capítulo 43 de Isaías aparece essa expressão: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Então são aqui alguns deveres sociais: o amor, a hospitalidade, o atendimento aqui aos presos, aos que sofrem maus tratos, o cuidado com o casamento e uma vida sem avareza. Agora os deveres espirituais. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Olha que interessante aqui esse comparativo aqui entre a obra de Cristo e o que era realizado. Aqui em Levítico 16, versículo 27, diz que o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Então, estes animais cujo sangue foi trazido para fazer expiação lá dentro do Santo dos Santos, eles devem ser levados para fora do arraial. E aí ele faz então esse comparativo com Jesus, que derramou o seu sangue e sofreu fora da cidade. Jesus, ele não foi crucificado dentro da cidade de Jerusalém, mas no Calvário, no Vale da Caveira, ali num local onde um local à parte, né? Vamos dizer assim. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Gente, que coisas, que promessas, que palavras maravilhosas, né? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois tais, olha só, sacrifícios Deus se agrada. Esse versículo aqui é interessante para a gente ler. Me lembrem aí, quem está me ouvindo e participa dos estudos de quarta-feira, a gente está estudando a Confissão de Fé e começamos a estudar o capítulo 16 sobre as boas obras. Esse é um versículo-chave para a gente refletir lá no estudo de quarta-feira. Me lembrem disso, hein? Hebreus 13:16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, e diante de Deus isso é o quê? Sacrifício que ele se agrada.
Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, esse versículo 17, também o versículo 13, se não me engano. Aliás, o versículo 7 e o versículo 17. Fala aqui dos líderes, de como nós devemos nos relacionar com os nossos líderes, com aqueles que Deus colocou sobre a nossa vida, com autoridade sobre nós. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Por nós quem? A gente não sabe. Os primeiros leitores dessa carta certamente sabiam quem escreveu, mas não tá registrado aqui, nós não temos como saber. Então, ele diz ainda: peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhe seja restituído o mais depressa possível. Então, provavelmente, essa pessoa que escreveu é alguém que foi privado da presença do povo, talvez estivesse preso, né? Então, por isso muita gente associa a carta de Hebreus ao apóstolo Paulo, mas não há nada que comprove essa hipótese. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação. Exortação também pode ser compreendido como encorajamento. Tá? Então, peço que escutem com paciência essa palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então, aqui a gente sabe que Timóteo também chegou a ser preso. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Olha aqui, mais uma razão aí para a gente talvez se inclinar para a hipótese de que seja Paulo o autor dessa carta. Mas volto a dizer, não há nenhuma confirmação disso. Em todas as cartas, Paulo se identifica como Paulo, o autor da carta, já que isso não é feito. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Olha aqui outra razão, né? Roma fica na Itália e Roma é o destino final, o destino último onde Paulo chegou. No final do livro de Atos ele chega em Roma, finalmente ele chega em Roma, né? Capítulo 28, 27, 28. E termina com uma bênção: a graça esteja com todos vocês. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela leitura que fizemos da carta aos Hebreus. Quanto conteúdo importante, relevante para a nossa vida. Quantas informações que nos fazem aumentar, crescer na fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos que nos ajude a cumprir a Tua vontade na nossa vida. Nos ajude a perseverar, Senhor. Nos ajude a continuar firme, crescendo, amadurecendo a cada dia, olhando firmemente para Cristo. Senhor, também te agradecemos pela leitura que fizemos do livro de Isaías e por palavras tão belas acerca do Teu amor pelo Seu povo. E nós, ó Deus, que cremos em Jesus, sabemos que nós somos o Teu povo, um povo amado, um povo redimido, um povo resgatado, um povo perdoado, um povo que o Senhor amou e com seu próprio sangue nos comprou para si. Louvado seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos e te louvamos.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.